Você sabia que 75% das pessoas, em média, usam a opinião de influenciadores digitais das mídias sociais para tomar decisões de compra, de contratação de serviços? Sim, pessoal, esse é o mundo em que a gente vive hoje. E nós vamos conversar sobre isso, falar um pouquinho do papel dos influenciadores na construção, na entrega do conhecimento, da informação de qualidade. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária especializada em doenças odontológicas. Tenho ao meu lado minha host favorita, a doutora professora Patrícia Mosco. Sou eu. Bem-vindos ao Pet Doccast. Pessoal, hoje a gente está trazendo uma convidada ilustre. Eu e Rebeca conversando um pouquinho antes aqui da gravação, traçando um paralelo entre influencers e celebridades. Hoje nós fomos agraciados por uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente admira e que tem uma característica que é muito importante para o Pet Doc. É uma pessoa que, além de influenciadora, é médica veterinária, zootecnista e tá na internet emitindo opinião baseada em conhecimento, em experiência. E é justamente o propósito do Pet Doc, certo, Rê? Exatamente, Patrícia. Então, quem é essa ilustre convidada de hoje? É a doutora Marcela Barbieri. Muito bem-vinda, doutora Marcela, ao Pet Doc. Oi, gente, obrigada, estou emocionada aqui com essa recepção, gente, que lindo. Que graça. Obrigada. A gente ainda brincou, né, Marcela? Você sabe que a gente não se conhece, a gente está se conhecendo agora, mas você vai ver que a gente tem uma língua um pouquinho solta, sabe? Eu nem gosto disso, sabe? Não, né? Vai durar 3 horas esse podcast. E a gente ainda tava brincando, eu e Rebeca, um pouquinho antes, depois eu te contei, mas assim, um pouquinho antes de você entrar, né, veio um palavrãozinho na cabeça, assim, tipo, lazarenta, além de tudo, ainda é linda. É uma bonequinha. E graças a Deus o skincare tá em dia, então, né? Ah, que bom. Marcela, conta pra nós, então, um pouquinho da tua trajetória profissional, zootecnista, médica veterinária, atualmente também uma influencer, mas você é muito voltada para o comportamento, você é especializada em comportamento animal. Então, explica para nós como que foi essa tua trajetória profissional. Eu falo que eu caí de paraquedas ali no comportamento, mas sem querer, ele já estava dentro de mim há muito tempo. Eu fui resgatar umas situações que eu conversando com a minha mãe, ela falava, filha, você não lembra quando você tinha 8, 9 aninhos? A gente não tinha a menor noção, não tinha nada, né? Há 30, 28 anos atrás de adestramento, eu criança, e eu instintivamente eu brincava de adestrar, de ensinar meu cachorro a fazer as coisas, sem nem saber direito o que eu estava fazendo, eu fazia a apresentação do meu cachorro para a família. Olha, ele sabe sentar da patinha, deitar, rolar, como você ensinou isso? Eu falei, sei lá, eu fui fazendo. Eu acho que isso já estava dentro de mim há muito tempo, sabe? E eu sempre soube que eu queria trabalhar com animais, sempre soube. Eu me encantei muito primeiro pela zootecnia, porque primeiro que era contra a maré, né? E eu falei, eu quero estudar a essência, né? Assim, como que um animal, do que ele precisa para viver, o que garante que ele vai tá se sentindo bem em relação ao bem-estar, à produção, o que ele come, onde ele dorme, o que ele faz. E a zootecnia, me encantei muito, primeiramente, por essa graduação. E lá dentro foi quando eu descobri realmente como avaliar esses padrões de bem-estar, né? Até porque o animal, ele vai gerar ali o leite, o ovo, a carne. Então, esse animal, para produzir, ele tem que estar se sentindo bem, ele tem que estar bem. E eu me apaixonei por isso, né? Por essa questão de avaliação de padrões de bem-estar, nutrição de qualidade. E assim que eu me formei, eu pensei, eu quero muito trabalhar com isso, eu quero muito trabalhar com comportamento. E eu vi ali uma oportunidade de fazer uma segunda graduação, porque como zootecnia e medicina veterinária são 2 faculdades muito parecidas, em alguns países elas são até juntas, né? E eu consegui eliminar boa parte da minha segunda graduação por conta da primeira. Então, eu já fiz a veterinária trabalhando com adestramento. Eu fiz a veterinária, o adestramento me ajudou, inclusive, a me formar, a pagar minha faculdade. Então não tinha jeito, gente. Eu formei em veterinária já totalmente voltada para o comportamento, eu já fui completamente tendenciada e já me formei, já busquei uma pós-graduação em etologia clínica veterinária, e aí eu acho que foi uma coisa indo com a outra. Acho que é porque eu sempre quis trazer um pouco desse propósito, que hoje
a gente ainda está vendo mais, mas parece bobeira, mas há 8 anos atrás, assim, a gente não via falar tanto sobre saúde mental animal. Era sempre Uhum. uma coisa mais voltada para humanos, e a gente não tinha noção de que é realmente uma medicina parecida, né? Exato. Tem muita coisa que é muito semelhante. A gente ainda não consegue ter certos diagnósticos que a gente tem na medicina humana, mas hoje a psiquiatria animal ela é uma realidade e eu me apaixonei completamente por essa área, por comportamento, adestramento, e aí eu cheguei onde eu estou hoje, tentando trazer mais informações, como você falou, com embasamento científico. Eu tenho muito, trago muita seriedade, assim, naquilo que eu coloco na internet, sabe? E a gente percebe, tá, Marcela? É bem fácil de identificar isso nos teus vídeos, nas tuas Ai, que postagens. bom. A gente vê naturalidade e a naturalidade não é algo forçado. Ou você tem ou você não tem, né? Uhum. E a gente vê verdade no que você fala. É bem gostoso de assistir teus vídeos. E você sabe que a gente gravou agora recentemente, né, Rê, um episódio com uma psicóloga. Ela, além da psicologia, ela tem um viés todo voltado para a terapia familiar. E hoje ela é terapeuta de família Muito multiespécie. espécie. Legal, que legal. E a gente tocou, né, nesse assunto e, enfim, tocamos o episódio com ela, voltando muito à preocupação com a saúde mental dos animais, aliás, dos seres humanos, mas especialmente dos animais. Porque um ser humano desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, ele deposita um conteúdo emocional muito grande, uma sobrecarga emocional muito grande e que bagunça toda a qualidade de vida do pet. Então, quando se traz, né, nessa tua fala, gente, há 8 anos atrás a gente não falava de psiquiatria animal, mas hoje está muito em voga. Mas por quê? Porque realmente a gente está muito preocupado com a qualidade de vida deles. Exatamente. E isso envolve todo um contexto familiar, né, Marcela? Porque se eu tenho um pet com comportamentos negativos, isso impacta na qualidade de vida daquela família, nos relacionamentos daquela família num condomínio que ela habita, por exemplo. Nossa, é uma infinidade de consequências, né? Tanto locais, eu diria, ali na família em si, como também no meio social que essa família vive. Né? E aí, a partir disso, dessas disfuncionalidades de relacionamento, disfunção de comportamento, vem as questões que eu acho que levam a procurar você. Doutora, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? O meu cachorro faz xixi fora do lugar, faz cocô fora do lugar, destrói a casa, não para de latir. Já levei um monte de multa no condomínio, o que eu preciso fazer? E aí, nossa, eu acho que desencadeia um monte de queixas, que muitas vezes a origem dessas queixas estão aonde? Em desvios de relacionamento, de comportamento, de educação, né? Sim. Então, hoje, a gente falar do contexto família multiespécie é um pouco tanto complexo, né? E aí a gente queria, né, extrair de você, explorar você um pouquinho algumas questões que são muito corriqueiras no dia a dia de quem tem pet, né? E que buscam uma solução para isso, né? Então, acho que a gente podia começar com as perguntas. Com as dúvidas mais comuns, Com as dúvidas né? mais comuns. O que você acha? Bora, vamos embora. Pode começar. vamos bater esse papo. Bom, então lá, Marcela, uma das primeiras aqui que a gente selecionou. Doutora Marcela, por que meu cão não para de destruir as coisas dentro de casa? Ele come tudo, ele come havaiana, ele come sapato, come carregador de celular, de computador e por aí vai. Então, a gente tem uma parte natural do processo de desenvolvimento do cão, que é enquanto ele está na fase de filhotagem ainda, e isso é relativamente esperado, igual Sim. criança humana, que precisa colocar tudo na boca por conta dessa neuroplasticidade, desenvolvimento, tudo. Eles descobrem o mundo pela boca, né? Os cães também, né? Eles fazem isso. Então, é relativamente esperado que nessa fase inicial de vida a gente veja umas tentativas de destruições mais exacerbadas. Por isso que é importante a gente suprir essa necessidade
oferecendo para ele aquilo que ele precisa. Então, um rodízio de brinquedos com funcionalidades diferentes, gastar energia da forma adequada, tudo isso a gente precisa fazer para minimizar o estrago em casa, e não é nem pensando só na casa, né? Às vezes ele pode colocar uma coisa na boca perigosa, Exato. acontece direto, né? Da gente pegar situações onde o cão ele fez um corpo estranho, precisa passar por cirurgia, é complicado. Então a gente tem que saber dosar a necessidade e ofertar aquilo que ele precisa dentro do ambiente que a gente também está oferecendo para ele, né? Com uma rotina de qualidade. O cão adulto, a gente não espera que ele passe por isso. Ele não está mais nessa fase onde há uma necessidade de colocar as coisas na boca. Então, aquele cão adulto que tem esse comportamento ainda permanecendo, ele já liga alguns sinaizinhos de alerta, porque isso pode estar relacionado com desconforto gástrico abdominal, pode estar relacionado também com ansiedade, pode ter a pica, comportamentos compulsivos. Então, isso já liga a uma questão mais patológica mesmo. E aí a gente tem que avaliar todo o contexto, como que é a rotina desse animal, como é que é o histórico de saúde dele, né? Fazer uma listinha de exames ali que é importante. E até a gente chegar ali no diagnóstico correto, muitas vezes a gente tem que fazer um tratamento multidisciplinar, tem que associar gastro, tem que associar outro, às vezes um neuro, a gente tem que entender o que esse cão precisa, porque não é normal e esperado um cão adulto com esses comportamentos destrutivos, né? Uhum. E introduzir esse tratamento correto. Muitas vezes é mexer no manejo, na rotina, no ambiente da casa, a família. O que eu falo? A gente tem que estar muito bem relacionado o vet, o adestrador e a família, para que esse cão ele tenha o melhor tratamento possível. Porque se a gente não tiver todo mundo de acordo, se um lá, aquilo não flui, porque tem que ter essa adesão. E quando tem, aí a gente consegue uma melhora muito grande nesses casos. Mas é isso, existem situações diferentes de um filhote com uma rotina pobre, estímulo que a gente poderia ajustar mais fácil, e um adulto, que já é algo mais patológico. Perfeito, perfeito. Muito claro, muito didático. Sim. Marcela, uma dúvida muito comum é com Uhum. relação aos distúrbios do xixi. Então, o cão que urina em tudo para demarcar o território, o gato que muitas vezes faz xixi fora do lugar e as pessoas acham que é para fazer birra ou dizer que está descontente, né? Uhum. Ou até mesmo aquele momento em que o responsável chega em casa, a alegria é tanta que escapa o xixi. Uhum. Então, perder o xixi ou fazer xixi em todo lugar realmente é alteração de comportamento? E como que a gente pode lidar com isso? Então, a gente depende muito se a gente está falando de um cão filhote e um cão adulto, se é um macho ou uma fêmea, e se é um cão castrado ou não castrado. Porque cada Uhum. categoria a gente tem um perfil natural e aqueles desvios que já se tornam desvios comportamentais, né? Se a gente está falando de um filhote de maneira geral, eles quase não têm com uma maturidade no controle do esfíncter urinário e anal, igual o bebê humano que a cada 20, 30 minutos é um pipizinho, um cocô, porque eles também estão em alta multiplicação celular, bebe muita água, então é tudo muito ali. Aí eles não têm realmente um controle, faz muito xixi e muito cocô. Por isso que parte das orientações de ter um filhote em casa é sempre estar próximo de um banheirinho para ir conduzindo, ele aprendendo a se deslocar para o lugar certo, porque ele não vai conseguir percorrer longas distâncias. O maior tiro no pé, uma pessoa que pegou um filhote faz liberar ele na casa toda, assim, porque é xixi e cocô para qualquer lado, Uhum. tá? Então, o filhote, ele tem isso, né? Essa frequência de micção muito maior. O cão adulto, né? Macho e fêmea, aí já tem essas variações, porque o macho adulto não castrado, ele tem uma necessidade fisiológica de demarcação de território, natural. Ele precisa demarcar, faz parte do repertório natural de um cão macho não castrado. Isso quer dizer que a gente tem que castrar todos os cães machos, né? Não necessariamente. Uhum. Eu vou muito da linha da gente tentar individualizar cada caso, porque se a gente conseguir uma rotina aonde esse cão
saiba que ele vai poder demarcar na rua. Porque o que é mais interessante para o cãozinho macho? Fazer xixi espalhado na própria casa ou em cima do xixi da cachorrinha da vizinha, Sim. ou do cachorro, ou do xixi do cachorro na moita do não sei o que. É lógico que ele vai preferir espalhar essa urina de demarcação ali nos lugares mais estratégicos para ele. Ele prefere isso. Mas quando ele não tem essa possibilidade, aquele cão que não passeia diariamente, né, que não, ele vivencia isso, ele vai muito provavelmente acabar demarcando dentro de casa. E aí vira esse problemão, né, de xixi, cocô para tudo quanto é lado. Geralmente é um xixi verticalizado que acontece com a patinha levantada bem na quina daquele sofá, nananã. Então ele é mais característico. E aí a solução disso varia muito de como que essa família está disposta a mudar essa rotina, o ambiente ali, entendeu? Tudo isso a gente tem que conversar, porque castrado ou não, essa ida à rua, ao passeio, ele é uma necessidade. Então, isso tende a melhorar muito quando o tutor ele já aumenta essa frequência de passeios, né? Em relação ao resto dessas categorias, o que eu posso mais assim dizer que vale para todas sem querer, o tutor acaba reforçando muitos erros, com bronquinhas, limpando na frente, falando: ai, eu não acredito que você fez xixi aqui de novo. Olha, Nina. E a Nina tá ali, ela falou comigo, ela estava trabalhando, e agora eu acendi ali um sinal de fumaça, um pipi no meio da sala, nada fez a tutora levantar, mas é aquele xixizinho ali, ela levanta, limpa, e tem esse tal do reforço que perpetua os errinhos. Sim, comum. E a gente faz sem querer, né, Marcela? Sem querer. E é direto, é muito comum. Nossa. E depois de adulto, né, Marcela, com esses hábitos já estabelecidos, é muito importante o papel de um profissional como você para entender a dinâmica da casa, a dinâmica familiar e ir corrigindo, né, as arestas e ajustando esses comportamentos para tentar reverter aquilo que incomoda. Até porque cada caso é um caso, não dá pra gente generalizar. Porque chega muito pra mim assim, meu cachorro faz birra. E assim, essa palavra, o birra, não é que ela tá errada, porque o cão ele sabe também quando consegue chamar a atenção do tutor, e aí ele tá sendo contrariado, ele já sabe porque ele já foi reforçado no passado. Mas é porque foi um aprendizado que ele teve por conta dos reforços anteriores. Então, esse cão pode sim até estar fazendo para chamar atenção, mas a gente tem que avaliar todo o contexto, porque provavelmente tem algumas coisas ali que precisaria ajustar também. Perfeito. Eu acho que isso muito se aplica também, Marcela, parcialmente para as fezes, para o cocô, né? Que também cria-se um hábito. Principalmente a coprofagia, tá? Então, esse é outro ponto sensível, né, Marcela? É sensível para as pessoas têm vergonha, viu? De tipo, às vezes eu vou fazer um atendimento e é engraçado até, porque às vezes eu tô falando lá e aí a pessoa fala, então, aí assim, tá latindo, tal, mas tem uma coisa que ele tá comendo cocô. Tipo assim, com vergonha de me contar. Tipo, e o meu filho está comendo cocô, sabe? E deve doer na alma, né? Porque Sim. eu já tive um cachorro coprofágico. O meu cão, eu falo que ele é protocolado. Como todos os coprofágicos. Uma vez que ele tem histórico de coprofagia, a gente tem que aderir certos protocolos para que isso não vire uma recorrência. E entender a causa raiz. Eu falo que tem um checklist que eu gosto de fazer, porque às vezes é algo comportamental, mas pode ser fisiológico. E a gente tem que descobrir as causas, né? E só quem tem um cão coprofágico, com histórico, sabe o quanto que isso incomoda mesmo, assim, incomoda. Porque você quer ali dar um chameguinho no seu cachorro, aquele bafo de cocô, é nojento, Ou ele vem sabe? te dar um beijinho e você pensa, É não! frustrante. É muito frustrante para quem vai. E é nojento mesmo, né? Mas mais do que tudo isso, é entender que, historicamente, os cães, tá? Eles, através daquele processo de domesticação dos ancestrais e tudo, até ele chegar agora nesse cãozinho que deita aqui com a gente, ele passou por algumas coisas que não dá pra gente também ignorar. Historicamente, os cães, eles têm nuances de coprofagia no comportamento natural da espécie, tá? Tanto a mãe que come as fezes dos filhotes para fazer a higiene do ambiente e também evitar que aquele odor atraia predadores para a ninhada, tá? Tanto o cão, que é um animal que tem é um carnívoro oportunista, que a gente chama, onde ele
tem uma dieta histórica, né, onde ele come vísceras que podem conter fezes dentro das vísceras. Então, está muito intrínseco também na genética do cão o ato de comer cocô. É que não é uma necessidade fisiológica, Sim. como algumas espécies que fazem, que comem secotrófos e precisam dessa digestão secundária. Não é o caso, tipo um coelho. Não é o caso do cão. Só que o cão, ele também tem isso na historiazinha dele que a gente não pode ignorar. O negócio é o ato de você limpar o cocô na frente do cachorro, brigar com o seu cachorro quando faz cocô ou quando ele tá comendo, também reforça muito esse comportamento e perpetua ele. Uhum. Não É, adianta, né? Ele quer chamar atenção. Na verdade, ele nem sempre quer chamar atenção, é o comportamento, enfim, como você disse, tem múltiplos Às vezes é pela motivos, né? atenção e às vezes não é. Mas se você reforça esse comportamento dando atenção nesse momento, a situação só vai piorar, né? Piorar. Exatamente. É um trabalho, uma mudança de comportamento que tem que acontecer na família, né? Uhum. Marcela, uma outra situação que incomoda muito os tutores, especialmente com a verticalização das cidades, que são os cachorros latidores, que moram em grandes condomínios, né? Então, é aquele cachorro que late, late, late enquanto a família saiu para trabalhar. Ou então, um cachorro que não pode ouvir um barulho no corredor do elevador ali, late, late, late. Isso traz transtornos de ordem judicial, né? Em condomínios aí. O que pode gerar num animal, num cão, essa latição exagerada? O gerar, a gente sabe que aquele período inicial de vida, no período de socialização, de sociabilização, ele é como se fosse uma vacina comportamental. Eu gosto de usar essa expressão, um professor meu falou e eu gosto bastante dela, que é você ir habituando o cão para gatilhos e estímulos que ele vai vivenciar ao longo de toda a vida. E durante esse processo inicial também de vida, nesse primeiro ano, né, principalmente, ele passa por várias nuances, onde ele tem a primeira fase do medo, aí tem a fase de socialização, aí tem a segunda fase do medo. E cara, são coisas que tão sutis que se a gente vacilar um pouquinho, infelizmente, a gente acaba tendo uma perpetuação de um comportamento indesejado, porque não foi apresentado no momento ideal e só foi acontecer no momento mais sensível daquele cão, onde ele acaba consolidando memórias ruins sobre determinado estímulo e ele leva isso com a vida dele, somado a sem querer vários reforços que vêm do tutor, por exemplo, né? Um cão ele começa a latir porque ele está inseguro com aquele ruído que vem de fora do apartamento, porque ele está com medo, porque ele entende na cabecinha dele que ele vai proteger o ambiente, o território, e qualquer infeliz coincidência quando ele começa a latir nesse sentido de proteção. O vizinho entra na casa e o som do corredor acaba. E aí, para o cachorro, caraca, fui eu consegui. Olha só como deu certo o meu latido, né? A gente chama isso de reforço negativo. Ele conseguiu tirar aquele desconforto que ele estava vivendo por conta daquele barulho. Só que reforço, como a palavra própria diz, reforça o comportamento que está acontecendo. Então, essa questão de ele ter um autorreforço muito grande, naturalmente, porque o vizinho vai entrar no apartamento, mas ainda tem um tipo de reforço que pode vir pelo próprio tutor, né, o dono, que é pegar no colo enquanto ele está latindo, tentar dar um petisco para acabar com esse latido. Toma aqui seu ossinho, vai lá brincar com seu osso. Então, ele acaba sem querer sendo premiado por um comportamento indesejado. Então, toda a situação, ela vai se perpetuando. E isso tem como raiz essa questão dele não ter sido muito bem apresentado para alguns estímulos lá na fase ideal. E essa fase ideal, Marcela, ela passa muito rápido, né? Passa. Porque assim, a formação deles de comportamento é nos primeiros meses, que é muito mais intenso, e depois acontece nos meses subsequentes, até em torno de um ano. Mas, gente, um ano passa voando. O lado ruim também é que, assim, essa fase ideal de sociabilização, ela acontece junto com o período inicial de vacinação, onde o cachorro, ele acaba tendo que ficar um pouco mais recluso,
porque ele não está imunizado. Então, eu sempre falo da gente tentar achar esse equilíbrio, porque tem a vacina mental, né, comportamental, que ela também é importante, as duas são importantes. De nada adianta a gente garantir uma saúde física e ele ficar 15 anos da vida dele tendo fobias, né? Então, a gente tem que achar esse equilíbrio. Eu falo muito sobre isso no Instagram, que a gente consegue hoje, com alguns protocolos de segurança, socializar, lógico, sem expor esse cachorro a Lógico. Uhum. patógenos, a ambientes desconhecidos, superfícies desconhecidas. Tem todo um protocolo de segurança, mas é super possível socializar dentro do período vacinal, que é o período de sociabilização ideal. Você sabe, Marcela, que isso foi um aprendizado. Olha só, como médica veterinária, né, de longa data já, que eu tive aqui com o Pet Doc. Né, eu entendi, aprendi, né, nos episódios, né, com os convidados. A gente sabe que é importante, mas entre saber a importância e entender as consequências de não dar atenção a isso, eu fiquei bem surpresa e assim, falei, nossa, importante a gente aprender a vida toda, né? Porque Exato. Hoje eu já mudo a minha conduta, eu não trabalho com medicina veterinária preventiva hoje, né? Mas para as pessoas, vizinhos, pessoas próximas, familiares, eu sempre tento passar essa informação para frente da importância de socializar esse cão, ainda que no período de vacina, de alguma forma segura, para que ele não fique alienado, isolado e que isso desencadeie um monte de problema comportamental, né? Essa é uma batalha diária, assim, e que eu tento trazer isso porque eu sei que na nossa graduação a gente não vê muito sobre etologia, pelo menos a minha não foi nada. Tudo quase que eu fiz, eu peguei fora, né? A gente não vê muito. Então deve ser muito difícil, eu entendo também o lado da maioria dos veterinários, porque eles estão acostumados a só pegar tragédia dentro da clínica, né? E tudo que eles querem é evitar que aquele paciente seja mais um que vai ter uma patologia, uma sinomose, uma parvo. Então, eu sei que eles também têm esse olhar mais tendencioso à prevenção, tipo assim, não vamos deixar esse animal exposto até acabar. Só que esse lado também do comportamento que a gente só vai vendo por fora é tão importante, porque isso que nem vocês falaram no começo, afeta a qualidade de vida da casa inteira, cara. Da casa, Inteira. Você não poder você compra um cachorro, você adota um cachorro para quê? Para ficar com ele, para viajar com ele, para passear, levar no restaurante. Ele faz parte da tua vida agora. Aí você não pode levar em tal lugar, você não pode viajar, você não pode chamar visita em casa, você não pode engravidar, você não pode não sei o quê, porque seu cachorro não foi habituado a isso. É bem complicado, né? Marcela, é interessante, é importante a gente dar nome aos bois, sabe? Falar com as letras e as palavras bem claras, né? Como a Rê falou, né? A gente, no passado, era bem taxativo em dizer, durante o período, né, das primeiras fases de vida em que a imunização não está garantida, é 0 passeio. Né? Zero contato. Mas, por outro lado, que precisa ficar claro que é 0 contato com rua, com ambiente de risco, né? Exatamente. Então, pegar um filhotinho e sair caminhar na rua, no parcão, onde tem qualquer tipo de cachorro e com imunização, sem imunização, doente, saudável, enfim, isso não. Mas a gente consegue ambientes controlados, né? Então, e nem precisa ser também numa casa. O fato de ir com ele num colo, só para ele ver, só para ele escutar, visualizar, já faz tanta diferença. Olha só, e no cachorro, e em casas de familiares que tem cachorro, que são cachorros que são vacinados. Exato. Então, a gente conhecer os amiguinhos, permitir com que eles interajam com os amiguinhos, sejam amiguinhos também, né? Que estejam imunizados, que seja um ambiente controlado, puxa, a gente está atendendo todas as necessidades, né? Exato. Então, isso é bem importante. Isso fora do país, a gente tem muito já comum as pup classes, né? Que são encontros de filhotes dentro dessa fase de imunização primária, da primovacinação, com todo um protocolo de segurança, tem até pé dilúvio, tem que trocar de roupa, tem todo um protocolo
para que ocorra essa sociabilização inicial adequada. Então, aí nas puppy classes tem os estímulos devidos, exposição de ruídos, encontro... É fofura, é muito fofo. Nossa, Ai, que que amor. legal, Marcela. Mas é legal, porque esses animais, eles crescem com um diferencial comportamental muito grande. É por isso também, e acredito eu, que os cães em outros países, eles são mais equilibrados. A gente vê em alguns países na Europa, tudo. E não é porque o adestramento é rígido, é porque eles levam muito a sério mesmo essa parte inicial, tá? Em alguns países isso é muito importante. E eu acho, Marcela, que além dessa conscientização sobre o comportamento, sobre a socialização, não tem tanta doença infecciosa. Também. Não tem tanto animal de rua. E aí o que acontece? As pessoas não têm tanto pânico como nós temos aqui no Brasil, que Exato. qualquer rua que você vai ter 2, 3 lá, cachorros Sim, na no rua. interior, no interior exatamente, é um problema de saúde pública mesmo, assim, exatamente. A gente teve uma convidada aqui uma vez, mas ela é criadora de gatos. E ela, muito consciente, só libera o filhotinho para casa depois dos 3 ou 4 meses, né, Rê? Justamente porque ela explica, né, para os responsáveis, aqueles que estão adquirindo os gatinhos, da importância desse período de aprendizado social com os irmãos, mas também com a mamãe, né? Sim, isso é muito importante. Os criadores corretos de cães também têm feito isso, porque faz muita diferença eles ficarem até pelo menos 60 dias com a ninhada. A Mônica comentou muito isso. Muito. For um local, lógico, né, devido, tudo que a gente consegue manter padrões de higiene, de qualidade, tudo que se for porque às vezes a gente não consegue isso, se é uma ONG, infelizmente, que está super lotado, tudo, mas quando a gente consegue, putz, faz muita diferença também na personalidade desse filhote. Da importância dele aprender com o irmão a dor da mordida, que se ele morder forte, ele vai ser reprimido, né? A mãe dá esses sinais também, essas linhas de tem aprendizagem. tanta coisa, tem assim o direcionamento para o lugar de fazer xixi e o lugar de comer. Então ele começa a respeitar que onde ele come, dorme e brinca, ele não é um lugar de urinar e defecar, ele começa a ter um distanciamento de higiene mesmo. Essa intensidade de morder para brincar já muda, tem muita coisa. Ele vem diferenciado para casa. Que legal, né? Legal. Isso é Marcela, legal. A gente não poderia deixar de falar, né, num episódio aí com viés comportamental, acho que sobre uma das condições mais comuns que você deve atender, que é a ansiedade de separação. Realmente é muito comum, a demanda é muito grande, acho que a família multiespécie hoje se depara muito com essa situação. Os animais cada vez mais dependentes dos seus tutores, dos seus responsáveis, e isso é por conta do nosso comportamento, né, em relação a tudo isso. E também tem a questão da pandemia, que intensificou muito o trabalho home office, o modelo de trabalho home office, e na pandemia houve um aumento de procura por filhotes e adoção de cães enorme, assim. Então, todo mundo decidiu que era o momento de ter um animal de companhia, então, muito. Então, a gente tem um conceito, né, que é o cão de pandemia. Ele já vem com essas características de um pouco mais de ansiedade, uma dificuldade muito grande de ficar sozinho. E toda vez que eu atendo um quadro, assim, você perguntou da casuística, no mínimo 1 por semana de atendimento, no mínimo, assim. É até meio engraçado, porque eu faço todo um protocolo que a gente tenta individualizar, eu vou individualizando e eu faço algumas demonstrações com o meu cachorro. Na hora que o Cirilo, que é o meu cachorro, ele vai fazer a demonstração de como vai ser o treino, ele já sabe exatamente, de tanto que eu faço com ele, ele já sabe o passo a passo. Então agora ele vai para tal lugar, aí o pessoal do filho, nossa, mas é tão fácil. Não, não é. É que essa é a 5ª vez hoje que eu tô fazendo isso. Porque é muito caso mesmo, assim. E geralmente dentro da anamnese, a gente pergunta como que é o seu modelo de trabalho. É modelo home office. Ou era home, agora é híbrido, era home, agora não é mais. Mas sempre tem essa mudança brusca de rotina que o cão sente muito mesmo. Eu tenho, Marcela, uma cachorra de pandemia e é exatamente isso. A gente ficava em casa, saía, né, alguns dias da semana, mas as crianças, na maior parte do tempo em casa, a gente também uma boa parte do tempo em casa. E quando começou a mudar essa configuração, todos saímos, né?
E ela não come, né, enquanto nós não estamos em casa, né? Isso que tem funcionária, sempre tem gente por ali e tal, Uhum. mas assim, a vida dela acontece quando a gente tá em Vocês casa. soltam. Quando ela, eu moro do lado da casa da minha mãe e nas oportunidades que ela tem, ela pede refúgio na casa da minha mãe. Daí a minha irmã pega, a minha mãe pega, né? Porque o Sim. desespero dela de ficar sozinha realmente é enorme. Mas ela fica, né? É, Administra, mas sofre. eu falo que a gente tem que estadiar um pouco também a SAS, né? Porque a gente também tem uma impressão, até para dar uma acalmada no seu coração, é porque às vezes é um cachorro que, assim, como é que eu posso dizer? Nenhum cachorro gosta de ficar sozinho. Lógico, eles Não são. tem, não é, eles são animais de convívio em grupo social. É diferente um pouco do felino, mas eles também gostam de convívio social, os Sim. felinos. Mas o cão, ele tem uma necessidade maior, porque eles fazem tudo em grupo, né? Comem junto, dormem junto, passam junto, tudo isso é pela história deles, tá? Então, os cães, eles têm essa busca por companhia o tempo todo. Uhum. Um cachorro que ele vai estar ali sozinho por algumas horas, realmente, assim, ele não vai se sentir motivado a brincar, a comer uma Sim. comida que ele come sempre, ou uma coisa que está sempre lá, ele realmente não tem essa motivação. Mas o que liga mais o sinal de alerta para a gente é o fato dele não, quando é um cachorro que tem uma crise mesmo de SAS, de ansiedade por separação, ele não consegue buscar uma autorregulação, não consegue relaxar, não consegue deitar, não Nossa. consegue executar atividades básicas para função de saúde, assim, tipo levantar, beber uma água, fazer um xixi, de preferência no lugar certo, dar uma andadinha e depois deitar e relaxar. Porque é isso, é esperar pelo tutor, mas não de uma forma deprimida, onde ele não sai do lugar full time. Não, ele levanta, faz uma coisinha outra lá, mas ele volta e deita. Isso não é ruim, no ponto de Sim, vista sim. É o que falando. acontece lá em casa. Ela dorme e fica na janela, no sofá, na É, janela esperando, né? sim. E assim, isso para mim não é algo ruim. Sim. Ruim seria se ela não conseguisse buscar esse relaxamento. E tem cachorro que fica 8 horas vocalizando, uivando, pupila dilatada. Imagina, Marcela, a descarga adrenérgica, a exaustão desse organismo. É pesado. É pesado. Muito. Eu já peguei uns casos muito, muito pesados. E tem que assim. tratar, tem que medicar, tem que socorrer, porque o organismo sofre muito. Não, o desenvolvimento de doença ali é fatal, né? Eu peguei um caso uma vez, eu já peguei muito caso, assim, bem pesado de SAS, mas os que mais me marcou, um deles foi de uma tutora que eu atendi, ela é do Canadá, ela mora no Canadá, ela é brasileira e mora no Canadá. E a gente fez um acompanhamento com ele, assim, de longo prazo, porque não é algo de curto prazo. Sim. Né? E assim, ele teve mal súbito, ele ficava com ataque cardíaco, ele ficava ofego, tudo, assim, cialorreia, era muito grande a alteração que ele tinha. E aí ele começava a apresentar pica, ele começava a engolir objetos, isso adulto, né? Tipo, 5 Sim. anos de idade, a ponto de precisar passar por 3 cirurgias de corpo estranho. Então, assim, chegamos num ponto que não tinha como, mas o cachorro tava correndo risco de vida mesmo, sabe? E a gente teve que ir por bolos, por etapas. Então, assim, tem que fazer tanto a parte de treinamento, mas também, nesses casos muito graves, um tratamento com psicofármaco. Não dá para fugir. Sim. Muitas vezes sim, né? Muitas vezes é Exatamente. necessário. Marcela, você sabe que eu, ao contrário da Rê, não tenho um bibelozinho em casa, porque a Margozinha da Rebeca é uma bonequinha. Eu tenho 6 ogrinhos em casa, enormes, bagunceiros, enfim. E eles vivem vida de cachorro mesmo. Eles correm lá fora, eles fazem buraco, eles fazem bagunça, eles latem para tudo. Essa é vida de cachorro. Mas isso não quer dizer que eles não tenham medo, que eles não tenham, não apresentem alterações, né? E uma delas que muito me aperta o coração é o medo da chuva e dos trovões. E lógico que isso se estende aos fogos, né? Na época de final de ano. Me diga uma coisa, o que eu posso fazer, ou quem tem animais com esses mesmos comportamentos? O que a gente pode adotar de estratégia para ter certeza que a gente consegue amenizar um pouco o sofrimento deles diante desse medo?
o mais importante é você tentar começar um treino de dessensibilização um tempo antes do evento estressor, né? Uhum. A nosso manejo, a conduta ideal nunca é no dia. O dia eu falo que é o manejo rescue, que é a gente prestar refúgio, porque ele já vai estar em pânico. Então, Sim. são duas condutas diferentes que dá para a gente associar, que é a dessensibilização gradual desses estímulos, então, tanto do trovão quanto da chuva, dos fogos, a gente consegue hoje, mesmo não sendo, a gente sabe que é uma frequência diferente o som da Alexa, do computador, do YouTube e tal, com o som real, mas para alguns cães, eles realmente fazem uma associação. A minha Border, por exemplo, como todo Border Collie, é fóbica de barulho. E para Maia é bem real, assim, um som de um fogos que vem da Alexa, que vem não sei o quê. Então eu já consigo trabalhar bem nela. E geralmente, tá? Para esses cães que já são mais sensíveis, esse som que vem do eletrônico, ele também vai fazer um efeito inicial para a gente ir aumentando o volume bem gradual, e em paralelo, tentando associar essa situação com algo positivo. Uhum. O que seria algo positivo? Muito se falava antes em só dar uma comida, um petisco. Vai dar um petisco para ele enquanto ele vai escutando. Hoje eu já vejo que se a gente apenas ofertar um alimento, mas sem trazer um estímulo cognitivo por trás desse alimento, a resposta ela é bem menor, sabe? Ela é bem mais difícil do que se você buscar um estímulo cognitivo, por exemplo, dar um alimento através de um desafio, um enriquecimento ambiental, algo que ele precisa desenvolver um raciocínio ali para tirar aquele alimento. Tem hoje, a gente tem esses brinquedos pets de enriquecimento, dá para fazer com material reciclável. Então não é só dar o alimento, mas trazer um desafiozinho ou uma sequência de comandos onde precisa executar e pensar, caraca, como é que eu tenho que fazer para pegar esse petisco? Eu tenho que executar isso, tá acontecendo uma troca e um estímulo cognitivo mesmo. Aquele cão, eu falo que é como se a gente desliga momentaneamente, né, um pouco o sistema da emoção, da valência emocional, e põe à frente esse da cognição. Então, você realmente vê na hora uma redução dessa resposta ao medo. E a gente, com isso, pode ir fazendo uma dessensibilização da apresentação gradual desse estímulo que é o estressor, o fogos e tal, tá? Agora, para o dia oficial, principalmente enquanto esse animal não está pronto, é legal que esse cão, ele saiba para onde ele pode ir para buscar refúgio e relaxar, que é o que eu fiz com a Maia também. Então, e com os outros alunos e pacientes, é a gente trazer um quarto de refúgio e treinar esse cão para se direcionar para esse cômodo sempre que ele se sentir com medo, aonde nesse local a gente consegue abafar um pouco do som externo, usando um ruído branco, uma música que vai abafar mesmo. A gente pode diminuir um pouco a temperatura do ar, porque essa diminuição da temperatura promove mais relaxamento. A gente pode ligar uma luz verde, a gente pode colocar um blend de óleo essencial, um feromônio. A gente coloca um cômodo literalmente de refúgio, onde esse cão, no momento do pânico, ele não vai pular uma janela, igual acontece nos acidentes bizarros. Se machucar. Sim. Se machucar. Meu, a minha cachorra quase quebrou um vidro. Aí foi quando eu falei, não, vamos lá. E ela veio mais velha para minha casa, né? Então, eu não tenho ela desde filhote. Ela veio com 8 anos para casa. Então, ao invés desse estouro, desse pânico de, às vezes, pular de uma janela, cair da escada, esse cão conseguia ter o mínimo do raciocínio lógico de eu vou buscar o quarto de refúgio. Ele ir para esse cômodo e você conseguir proporcionar um ambiente de relaxamento até o furacão ali passar. Tá? É uma alternativa bem legal, que também a gente vai fazer esse direcionamento, esse treinamento antes do evento estressante. Bacana. Nossa, Marcela, eu acho que quando a gente entra nessa seara de comportamento, tem muito pra gente conversar. Né? É gostoso falar, É né? muito gostoso, porque a gente se identifica. Todo mundo tem uma situação, ou Todo conhece uma situação que precisa ser corrigida, né? Precisa ser ajustada. Eu acho que a gente pode, Marcela, marcar tantos outros bate-papos É verdade. pra gente conversar, né? Sobre... porque, assim, é um assunto quase que infinito. Infinito, né? É verdade. Infinito. Marcela, se a gente pudesse resumir a nossa conversa de hoje com uma dica preciosa. Então, assim, para você assegurar a saúde mental do seu cão, não esqueça de fazer
Isso. Você consegue dar uma dica preciosa? Na hora, fazer um bom período de socialização. Perfeito. A chave do sucesso, é lá no comecinho, né? E estudar muito sobre aquele animal, a raça, as características, o que ela demanda, Uhum. porque você estudando, buscando por informação, você consegue assegurar que você vai oferecer aquilo que aquele animal precisa. Qualquer coisa na vida a gente tem que fazer isso, né? Exatamente. Engravidou, deixa eu estudar sobre gestação, deixa eu Uhum. fazer uma viagem, deixa eu ver o que é. E ter um animal não é diferente, né? A gente fala aqui no Pet Doc, Marcela, sobre programação familiar. O quanto é importante quando a gente escolhe ter um pet, seja comprando ou adotando, de você se preparar para, né? Se preparar enquanto ambiente, se preparar enquanto família, comportamento, financeiramente, né? Eu tenho um curso que chama SOS Filhotes, e o que eu mais gosto de pegar é os alunos que entram antes de ter o cachorro. E aí chega até, eu nem sei se eu poderia. Eu falei, claro que poderia, melhor cenário do mundo, porque você já Oh, vai começar assim, pé direito, entendeu? É o ideal, é exatamente. você se programar, com certeza. Bacana. Que legal. Marcela, muito obrigada pela tua participação. E quem quiser, né, dispor dos seus serviços, contratar os seus serviços, sua consultoria, comprar seus cursos ou marcar uma consulta, consegue te conectar, né? Te consultar por onde? Via Instagram? Isso, no Qual? Instagram eu tenho um link ali na bio, que tem ali o nosso número de WhatsApp para agendamento, tem os cursos que eu ofereço hoje em dia, os eventos que eu participo também, que às vezes rolam umas palestras, então por lá acho que é o canal mais fácil. Que legal. Tá Que ótimo. legal. Perfeito. Obrigada, Marcela. A gente está Eu que muito feliz de ter agradeço. você aqui no Pet Doc. Uhum. Muito Foi uma obrigada pelo delícia. teu carinho, pela tua Obrigada. disposição e foi realmente engrandecedor. Obrigada, meninas. Obrigada, Prazerzão, Marcela. Imagina. Prazer é nosso. Rebeca, mas a gente não pode só agradecer a Marcela, a gente tem mais gente para agradecer. A MSD, Uhum. né, que é uma farmacêutica preocupadíssima em saúde, em preservar, prevenir doenças infecciosas nos cães e nos gatos, sob a forma do uso de vacinas, medicamentos antiparasitários contra pulgas, carrapatos e mosquitos. Perfeito. Pessoal, você sabe por que o Pet Doc está aqui? Porque o Pet Doc quer que você nunca esqueça que bicho é bicho, Gente é gente, mas bicho e gente é família. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.